Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito. Como é bonito ouvir teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 25º domingo do tempo comum, leitura orante da liturgia da palavra, mês da Bíblia, 50 anos em que celebramos aqui no Brasil esse mês dedicado ao estudo da palavra. E neste domingo, onde a nossa comunidade para escutar a palavra de Deus e para repartir o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos concede, mais uma vez, a graça de mergulharmos em seu Filho Jesus Cristo, que é a palavra do Pai, que é a mais bela palavra do Pai, que é a palavra de amor para toda a humanidade. Hoje nós temos a graça de rezar com o Evangelho de Marcos, na primeira leitura, o Evangelho de Marcos, na primeira leitura o livro da sabedoria, o Salmo 53, e continuamos também a reflexão na segunda leitura na carta de São Tiago. E nosso Senhor hoje no Evangelho de Marcos, mais uma vez anuncia que o Filho do Homem vai sofrer a sua paixão. Ele vai ser entregue nas mãos dos homens, mas ele ressuscitará. Essa pregação de Jesus sobre a sua paixão coloca naquela comunidade apostólica, de certa maneira, um certo medo. Pois, assim como nós hoje, naquela época não foi diferente, o grupo que seguia Jesus Cristo, eles tinham uma imagem de um Deus que resolveria as coisas assim, tudo de maneira muito prodigiosa, entre aspas, e que não seria necessário muito esforço humano, poderíamos dizer assim. Tudo dependeria como se a fé fosse uma mágica. E muitos, inclusive, queriam o seu lugar, o seu status, o seu poder. Essa semana mesmo eu vi uma postagem na internet onde a pessoa colocou a foto de uma casa simples, né? E falou assim: esse é o meu sonho. Aí logo embaixo tem a foto de uma grande mansão, dizendo assim: esse é o sonho que Deus tem para mim, né? Como se ela parece que conquistou aquela grande casa. E ela coloca isso, que foi Deus que projetou, que conseguiu aquela casa para ela. E eu fiquei pensando, e as milhares e milhares de pessoas que neste mundo estão na rua, estão refugiadas, sem terra, sem pátria, sob o sol e sob a chuva. Quer dizer que Deus não tem um sonho para elas? Às vezes a imagem de Deus que nós temos na cabeça é de um Deus muito cruel, que escolhe alguns para serem felizes e abençoados e milhões para viverem de maneira desprezível. De maneira tal que os discípulos iam conversando pelo caminho, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, quem seria o primeiro, quem seria o maior. Essa mania de grandeza que muitas vezes também está presente na nossa comunidade, está presente em nós, onde não aceitamos esse mistério da paixão e queremos ser o maior, queremos ter as melhores coisas, e muitas vezes nós colocamos isso em nome de Deus. Jesus, ao tomar uma criança e colocar no meio deles, e ao colocar essa criança no meio deles, naquele momento, ele nos apresenta então que se nós queremos realmente encontrar de fato o reino dos céus e viver nessa dignidade, precisamos ser como criança, precisamos acolher as crianças no sentido que aquelas pessoas que aparentemente não são nem mesmo contadas,
elas devem ter um lugar na nossa vida. A acolhida da criança representa não simplesmente a acolhida de uma vida nascente, tudo isso está aí dentro desse contexto, mas principalmente acolher aquele que ninguém quer acolher, trazer para o meio, trazer para a nossa realidade. E a gente tem que ter cuidado, porque se a gente não viver a nossa fé com fidelidade, podemos passar as rivalidades, as invejas desse tempo presente. É o que diz hoje a carta de São Tiago, né? Onde há inveja e rivalidade, há uma desordem, uma comunidade que às vezes diz seguir Jesus Cristo, mas se deixa levar por tudo isso, ela tende à sua destruição. Cada um de nós também, na nossa vida pessoal, nas nossas respostas pessoais, quantas vezes nos deixamos levar pela inveja, pela rivalidade, pela competição, e deixamos de ter o irmão como uma graça, como um dom, para competir. E assim vamos criando tantos sentimentos negativos, tantas coisas ruins. Na própria sociedade a gente vê isso, a gente deixa de se unir para viver nesse mundo de competição e de rivalidades. Como seria bom se todo cristão, se todo aquele que segue Jesus Cristo, tomasse consciência da sua missão, do chamado que Deus o faz, e saber que Deus quer uma casa boa, não só para mim, mas para toda a humanidade. Laudato Si, né? O Papa, quando ele trabalha esse cuidar da casa comum, é justamente que essa terra, que esse planeta seja um lugar para todos. Mas para isso é preciso o quê? Seguir a Jesus Cristo, abraçar a sua cruz, como ele nos fala hoje, abraçar o mistério da sua paixão e permanecer firmes, mesmo quando a gente sofra, mesmo quando a gente sofrer algum tipo de perseguição, ser inclusive ridicularizado. É o que nos fala hoje um pouco o livro da sabedoria. Vamos condenar o justo à tortura. Olha aí, vamos condenar o justo à tortura. Na semana que celebramos aí a memória de Dom Paulo Evaristo Arnes, a gente pensa no nosso país, né? Quanta tortura, quanto sofrimento. Nessa semana de Paulo Freire, também quanto relaxo como uma educação que a gente tanto necessita, uma educação libertadora, uma educação que gere realmente uma comunidade mais irmã, mais fraterna, onde possamos fazer a leitura da vida a partir da nossa realidade. É um grande desafio que temos, então, e muitas vezes quem é fiel é ridicularizado, é tido como isso ou como aquilo. E aqui nosso Senhor nos fala hoje, a palavra que é atualizada no nosso coração, que não adianta armar ciladas para aqueles que seguem a Jesus Cristo com fidelidade, porque a missão pertence ao Divino Espírito Santo, e é o Espírito Santo que conduz a sua igreja, que conduz as pessoas nesse caminho de vida e de paz. Então que a palavra continue nesse dia, mesmo se em meio a algumas tribulações somos perseguidos ou passamos por dificuldades por causa da palavra, por causa da vocação, por causa do reino, nós chegamos à conclusão do salmista: é o Senhor quem sustenta a minha vida, é o Senhor que sustenta a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pra pessoa
para a palavra.